Olá, você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Um dia especial aqui para todo mundo do Canal Rural Mato Grosso e também para o Bom Dia Senar Mato Grosso. Afinal de contas, hoje a gente completa a 100ª edição. São 100 programas desde o início dessa parceria, né? O primeiro programa foi ainda em janeiro de 2018 e desde então 100 programas sempre trazendo informações importantes que fazem a diferença ou podem ajudar a fazer a diferença no seu dia a dia, na propriedade rural, na sua tomada de decisão. Afinal de contas, esse é o papel e a ideia, né, o conceito do Bom Dia Senar Mato Grosso. Sempre trazer aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, instrutores, parceiros do Senar Mato Grosso que detêm o conhecimento e, claro, dividem, compartilham esse conhecimento com você que está do outro lado aí da telinha, não só aqui no estado, mas, claro, em todas as regiões do país. Afinal de contas, o Canal Rural segue para todo o Brasil afora e, claro, também para o mundo. Isso porque hoje, além da transmissão na TV, você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, aliás, muito bom dia, seja bem-vindo aqui conosco também. Hoje essa transmissão, por ser o programa especial, número 100, também está ao vivo para você que está do outro lado da telinha aí, do seu computador ou do seu smartphone, acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook do Canal Rural. Você é nosso convidado a participar, enviando mensagens para o programa, enviando sua dúvida para que a gente possa tentar esclarecê-las aqui no programa de hoje, no Bom Dia Senar Mato Grosso. Se você que está habituado a nos acompanhar aqui, pode continuar mandando mensagem por WhatsApp. O telefone está aparecendo aí na sua tela, 65 99 212 1055. São 2 blocos de programa e aí você pode enviar suas mensagens para que a gente possa tentar responder aqui. Vamos lá? Hoje quem está aqui conosco é o Wilton Maciel, que é médico veterinário, administrador, tem mestrado em economia e, claro, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Bom dia, Wilton, tudo bem? Bom dia, Patrone. Bom dia, amigo produtor rural que nos assiste, acompanha nessa data tão especial para o programa Bom Dia Senar. E bom dia você também que nos acompanha aí pelo Facebook. Pode mandar suas dúvidas, a qualquer momento o Patrone está aqui e nós vamos tentar contribuir alguma coisa nesse momento tão ímpar, né, da pecuária brasileira, onde nós temos uma alta dos preços, né, e agora a gente se pergunta, o produtor todo dia, o que fazer? Né? Exatamente. O que fazer? Esse é o título, então, da apresentação de hoje, né? Arroba subiu e agora o que fazer? Bom, você que está do outro lado aí, vamos explicar como vai funcionar a dinâmica hoje. O Wilton preparou uma apresentação aqui com alguns elementos que vão mostrar o porquê que nós chegamos nesse momento e que fase a gente está, né? Porque os preços subiram, deixaram de subir, se eles podem ou não, na avaliação dele, pelos números aí, subir ainda mais, se tem margem para isso. E, claro, elementos para que você aí do outro lado possa trazer para o seu dia a dia e decidir, né, definir se é o melhor momento de vender ou não e, mais do que isso, como planejar os próximos passos. Ele trouxe essa apresentação, mas a qualquer momento, você enviando sua dúvida, a gente para a apresentação dele aqui e responde, porque você é prioridade hoje e sempre aqui conosco. Vamos lá, Wilton, vamos enquanto as perguntas não chegam, vamos tocando. Ok, então a primeira pergunta é para onde vamos, né, nesse cenário aí de alta de preços, a arroba, né? Então, primeiro precisamos entender a participação do PIB da pecuária de corte, né, dentro do PIB brasileiro, a representatividade disso, né? Esses dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, né, referente ao ano de 2018, onde a pecuária de corte ela representa 8,7% do PIB brasileiro, ou seja, ela tem um impacto muito positivo, né, na nossa economia. E quando nós olhamos a evolução desse PIB da pecuária de corte, nós podemos observar aqui no gráfico que 2018 foi um ano que teve uma representatividade muito boa e, com certeza, Patrone, em 2019 nós teremos um gap ainda maior, né, da evolução dessa participação da pecuária de corte no PIB brasileiro. Haja visto também que nós temos uma linha de tendência de alta, né, dessa participação. Quando nós olhamos o perfil da pecuária no Brasil, esse é um estudo também publicado pela ABEC, agora em 2019, hoje nós temos aí, em média, uma taxa de ocupação de 1,32 cabeças por hectare, certo? Um rebanho de 214 milhões de cabeças e abatemos aí cerca de 44,23 milhões de cabeças de gados aí anualmente. Bom, quando a gente fala sobre produção de carne, é importante ressaltar que a exportação ela representou até em 2018 20,2
12%, ou seja, 2,21 milhões de toneladas equivalente de carcaça. E o mercado interno absorveu quase 80% desses abates, né, dessa produção de carne dentro do nosso território nacional. Bom, e por onde começar, então, quando a gente fala nesse momento ímpar aí da alta dos preços? Antes de você falar, vamos lá. Eu falei que era prioridade, o pessoal já está participando aqui. Olha, Alexandre Mesquita, parabéns, 100 programas. Valeu, Alexandre, obrigado. João Batista Soares também está bom dia, Canal Rural, perguntando sobre o preço da soja, se pode ou não aumentar para o fim do ano. Vamos tentar entender esse cenário hoje com foco, João, na pecuária, né, no mercado do boi gordo. E claro, a soja é utilizada no confinamento. Vamos ver o que o Wilton pode tentar trazer aí lá para frente ainda no programa com relação a isso. Vamos seguindo? Vamos. Pessoal participando, a gente vai chamando por aqui. Ok. Então, quando iniciamos pelo custo de produção, ok? Hoje, esse é um estudo que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, publicado agora recentemente, referente aos custos de produção em Mato Grosso, na atividade de recria e engorda, certo? Referente ao terceiro trimestre de 2019. Então percebam que o custo variável ele representa 77%, né, desse custo total aqui de R$ 164,05 por arroba produzida, ok? Custo variável, amigo produtor, é nada mais, o principal elemento é a nutrição animal, ok? Quando a gente passa para o ciclo completo, ele também tem uma representatividade significativa, né, 46%, e o IMEA publicou no seu estudo que esse custo ele se elevou um pouquinho, está custando R$ 199,61 por arroba. E isso nós nos trazemos, né, aquela máxima, né, da obtenção do lucro, ou seja, se eu tenho ali uma arroba de 186,23, que é agora dados do dia 10 de dezembro, publicados pelo IMEA, e eu tenho um custo de produção de R$ 199 no terceiro trimestre de 2019 aqui para Mato Grosso, então é preocupante porque estaria um prejuízo, teoricamente, de R$ 13,38 se ele optar, né, pelo momento de mercado agora, né, com os custos atuais de produção. Então, ou seja, aqui já mostra aí uma situação delicada aí. E aí é justamente essa situação que eu quero colocar aqui, patrônio, e você, amigo produtor rural, temos que sempre lembrar disso aqui, ó. O aumento, ele é produtivo sim, né? Nós temos essa variável preço que está se destacando no mercado com esse aumento. Mas o lucro nosso, ele vem muito também pela quantidade produzida, então maximizar, aumentar a produtividade, a arroba produzida por hectare na sua propriedade rural, e não obstante, observar que nós temos que continuar diminuindo e controlando os custos, né, de produção. E aí nós vamos falar no segundo bloco, patrônio, como é que ele olha esse mercado para conseguir, de repente, travar alguns contratos com os fornecedores de insumos. Porque é natural do mercado, mediante uma alta no preço da arroba, que alguns insumos eles vão encarecer naturalmente. Bom, com isso, ele fica mais propenso, né, a conseguir essa lucratividade. Por quê? Porque existem fatores regionais e globais que interferem nessa cadeia produtiva da carne. Só relembrando que a cadeia ela começa aqui nos fornecedores de insumos, nós temos os pecuaristas, as indústrias, né, frigoríficos, os canais de distribuição e aí as exportações também, e até chegar essa carne no consumidor final. E mediante o mercado, o equilíbrio de preços, né, aquela lei da oferta e da demanda, nós temos que, quando eu tenho um aumento de produção, um alto estoque e baixa no consumo, nós temos uma previsão de queda. E, ao contrário, quando eu tenho uma redução na produção, se a produção não acompanha a demanda, que é o consumo aumentou, e os estoques ainda caíram, reduziram, isso também leva a uma previsão de alta nos preços. E é justamente isso que nós avaliamos quando olhamos os preços da cadeia produtiva, comparando aqui a linha alaranjada, né, os preços aqui da arroba do boi, a evolução de preço, a linha do intermediária aqui, que seria o atacado, então evoluiu 234% o preço, e o varejo evoluindo 335% o valor da arroba. E aí a gente se pergunta, mas por que acontece essa disparidade? Por que o preço da arroba para o pecuarista também não evoluiu 300%? Ou não evoluiu 234%, não acompanhou igual ao frigorífico. E aí nós temos que levar em consideração
algumas causas, né, na busca dessa lucratividade, que aí temos que olhar um pouco o cenário macroeconômico e alguns indicadores de mercado que nós vamos falar no segundo bloco. Maravilha. Tentando traçar rapidamente um panorama aqui, porque o tempo é curto. Vou só fazer o registro aqui. A gente está com a participação, claro, via Facebook. Você está acompanhando a gente pela internet hoje também. E aqui pelo WhatsApp comigo, Claudemir. Ele mora no litoral norte ali de São Paulo. Diz que adora assistir os programas do Canal Rural. Está sempre acompanhando o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Obrigado, viu, Claudemir, pela sua audiência. Obrigado a todos vocês que sempre estão aqui fazendo parte desse programa, ajudando a construir essa história sempre de duas mãos, né? A gente está aqui com os instrutores, pessoal que detém o conhecimento, pode dividir esse conhecimento com você que está do outro lado da tela. Obrigado pela sua participação aí e pela companhia toda semana conosco. Vamos para uma breve pausa, então? Ok, podemos. Podemos ir? Sim. Breve pausa, então daqui a pouquinho a gente volta. O Wilton preparou mais informações ainda. E aí sim, começar a tirar dúvidas, né? É possível, é preciso vender agora? É o melhor momento? Como planejar os próximos passos? Tem ali uma enumerada sequência de dicas que o Wilton preparou para que você possa aí trazer para dentro da sua propriedade e encontrar o melhor caminho para a sua atividade. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Bom dia, Senar Mato Grosso número 100, hoje pelo Canal Rural e também pela página do Canal Rural no Facebook. Continue com a gente, rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, edição número 100, uma marca histórica para essa parceria de sucesso do Canal Rural com o Senar Mato Grosso. Você está nos acompanhando pela TV ao vivo hoje e também pela internet. Obrigado pela sua companhia do outro lado da telinha, em qualquer região que você estiver do país, tanto pelo computador como pelo smartphone, acompanhando pela página do Canal Rural no Facebook. Aliás, vou já fazer uma menção aqui, quem está com a gente é o Wilton Maciel, o pessoal está participando, Wilton, isso é muito legal. E o Diego Silva, de Mato Grosso do Sul, ele deixa um recado importante que acho que você pode comentar também, que é interessante deixar sempre claro para o consumidor final que o produtor, o pecuarista, não é o culpado, ele coloca entre aspas aí, né, por esse aumento do preço da carne bovina nos supermercados. Você já mostrou ali também uma diferença de margem ali, claro que o produtor não é o culpado. Sem dúvida, né? Acho que aquele gráfico anterior ressalta muito isso. A evolução dos preços da arroba para o produtor rural, ela foi ínfima se comparado à evolução dos preços repassado ao consumidor pelo varejo e repassado pelas indústrias frigoríficas ao varejo também, né? Então, as maiores margens estão ali. Vimos aí esmagado o preço da arroba por muitos anos, né? E agora o mercado ele está se reorganizando, né? Porque esses custos de produção realmente estava insustentável para o produtor rural uma arroba naqueles preços antigos. Durante muito tempo, né, esse preço comprimido aí, o pessoal trabalhando com margens estreitas, muitas vezes negativas. Você mostrou ali na conta que pelos atuais custos de produção, nem mesmo um preço tão bom assim pode ajudar a remunerar, né? Se você considerar todos os custos, ali você mostrou uma margem negativa. Então, realmente, o produtor, Diego, não é o culpado. Obrigado pela sua participação. Tem mais mensagem aqui. Pessoal de Santa Maria, Marlene Cordeiro, quer saber se vai baixar ou estabelecer os preços? Essa é uma pergunta. E eu, Cimelo, de São Miguel do Araguaia, lá em Goiás, participando com a gente também, querendo saber a previsão da arroba para os próximos 3 meses. As duas aí falando de preço. Tendência a continuar em alta, não continuar? Qual é a tua avaliação? Legal. Bom, na verdade, são muitos fatores, né? Nós vamos olhar agora alguns deles que impactam nessa formação de preço de mercado. Na minha visão, na minha análise, pelo que eu acompanho, né, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro e o mercado financeiro também tem uma influência forte, principalmente pelo dólar, eu acredito que essa arroba, apesar de ter tido uma queda, mas a tendência dela ainda ela tem um gap, ela tem uma margem ainda para subir mais um pouco, sim, certo? Mas a grande preocupação não é só a alta do preço da arroba, mas também os insumos, que naturalmente, né, as indústrias, os fornecedores vão tentar aproveitar esse momento de mercado para também melhorar as suas margens. Aproveito essa deixa sua dos insumos para relembrar que o João Batista ali no primeiro bloco perguntou, né, se tem possibilidade de aumentar o preço da soja para o fim do ano. Claro, soja é um dos insumos utilizados aí na pecuária também no confinamento, na engorda dos bois. Eu acredito que sim, né? Naturalmente também com o dólar valorizado, né? Com o dólar alto, principalmente esses estoques, se torna interessante o mercado internacional.
a soja é uma matéria-prima chave, fonte de proteína, né, principalmente quando a gente lembra aí das rações, né, utilizadas nos confinamentos. Então, eu acredito sim que podemos ter preços, esse mercado de insumos agropecuários, ele tende a se reorganizar e a se reprecificar, né, conforme a demanda internacional for absorvendo esses preços que estão sendo repassados para eles. Wilton, acho que você não vai nem apresentar aqui, porque tem mais perguntas chegando. Vamos lá, o pessoal aqui de Alto Araguaia, o Breno, obrigado pela sua participação com a gente. Breno, parabenizando pelo programa, pela história do 100, da 100ª edição. Ele pergunta o seguinte, pergunta para o Wilton se ele acredita mesmo que a exportação afeta tanto o preço da arroba ao produtor, interfere tanto, ou se o mercado interno interfere mais? Excelente pergunta, viu? Eu acredito que são um conjunto dos dois. Não é só um fator isolado, mas se você observar o momento ímpar que nós estamos passando, nós tivemos alta nas exportações. E agora essas altas, nos volumes exportados, elas chegam no momento também próximo a final de ano. Então, lembra no slide anterior, quando eu mostrei 80% do consumo interno? Chegando no final do ano, a demanda por consumo interno é maior. Então, nós exportamos muito nos meses anteriores, agora temos uma demanda crescente no mercado interno e fortalecida por um aquecimento, o início ainda do aquecimento na economia. Exatamente. E o aumento de do poder aquisitivo, né, da população. O que em outros cenários, ela não se sustentava muito tempo essa alta, por quê? Porque a diminuição da renda per capita, né, a atual crise econômica que o país estava passando, não permitia. Mas agora, com esse reaquecimento da economia, acredito sim que o impacto das exportações que já tivemos e teremos também, continuamos a exportar, e o aquecimento no consumo com as festas de final de ano, realmente isso vai manter essa demanda e essa alta nos preços. Tá aí, Breno, de Alto Araguaia, obrigado pela companhia aqui com a gente. Tem mais uma pergunta, não tem muito a ver com o mercado, mas vamos lá, é da Bahia, você é veterinário, você pode ajudar aqui. O César, ele é de Brotas de Macubas, gostaria de saber, ele compra todos os ingredientes para fazer o proteinado para o gado, gado de cria no período da seca, só que no lugar da ureia ele usa a vitamina ADE, acho que é isso. ADE. Tem alguma alteração do proteinado ou não? Você consegue responder aí? Olha, teria que avaliar com mais calma, né, essa formulação desse proteinado, né? A vitamina ADE, ela vai ajudar aí com os componentes, né, vai dar principalmente na qualidade da carne. Agora, a ureia, ela é fundamental como uma fonte de proteína, né? Então, uma proteína nitrogenada, no caso. Uhum. É importante estar num proteinado, ao meu ver, um conjunto onde tenha, sim, ureia e também tenha vitamina ADE, tanto no proteinado quanto também no proteinado para as águas, ou também em alguns lugares chamado energético, né? Lógico que aí formulado, balanceado de acordo com a época do ano. Tá feito, César. Obrigado pela participação, pessoal da Bahia com a gente aqui também. Tem mais gente dando bom dia aqui pra gente. É isso aí, galera. Obrigado pela participação, viu? Vamos seguindo, então, Wilton? Vamos lá. Mas beleza. Se tiver dúvida, manda pra gente aí pelo Facebook, pela internet, pelo WhatsApp. Estamos aqui para isso. Vamos embora. Falando um pouquinho agora sobre o ambiente geral. E agora vem essas perguntas todas, né? Elas estão linkadas justamente com o ambiente que está fora da porteira. Então, a preocupação, produtor, que nós temos agora, nesse momento, fortalece essa preocupação de estar acompanhando o cenário macroeconômico. E como é afetado esse cenário? Então, eu coloquei aqui algumas variáveis, né, que estabelecem condições de influência sobre essa concorrência interna no nosso mercado pecuário. Por exemplo, condições tecnológicas, políticas, econômicas, demográficas, culturais, legais e, por exemplo, também ambientais. Vou dar um exemplo aqui, não vou falar de todas, mas vamos começar pelas tecnológicas. Como é que o produtor, você que está aí em casa, consegue verificar que está exercendo uma influência maior isso no seu dia a dia? Por exemplo, acompanhando o percentual de animais terminados em confinamento. Confinamento é uma tecnologia, é uma ferramenta para o amigo produtor de ganho, maximizar o ganho de peso num curto intervalo de tempo. Quando nós temos um impacto de 12,6% de animais de confinamento no abate, isso são dados também da ABEC, isso representa o quê? Que nós temos um grau tecnológico sendo aplicado. Então, com isso, nós teremos uma evolução nesses indicadores. Um outro indicador, por exemplo, é que o percentual de bois
com mais de 36 meses abatidos, ele vem caindo. Isso significa o quê? Que cada vez mais estamos produzindo carne de qualidade e precoce. Olhamos também variáveis econômicas, e aí uma ferramenta importante dentro do site eu coloquei o link, depois pode mandar um WhatsApp para o patrono, ele compartilha isso, para você verificar o valor das exportações, por exemplo, direto pelo site do governo. São gráficos onde você só tem que selecionar o produto carne e você percebe, né, patrônio, que nós temos uma máxima aqui, né? Estamos exportando os valores nunca antes vistos, né, pela pecuária e as exportações de carne de bovino congelada, fresca e refrigerada. Porém, eu trago aqui, patrônio, importante, ó, que quando eu falo que ainda tem margem, porque se olharmos aqui lá em 2011, por ali, o preço por quilo da carne produzida aqui em dólar, ela tinha ultrapassado 5 dólares por quilo de carne, ou seja, em torno ali de 5,40, 5,45 dólares por quilo. E hoje, atualmente, esses dados aqui estão atualizados até novembro, ó, perceba que nós não chegamos ainda nessa linha verde. Então, a gente tem uma margem, sim, né, para precificar, e o mercado já absorveu essa precificação lá no passado. Lógico que em condições diferentes de economia. E agora, fortalecido por esse aquecimento, por essa alta do dólar, eu acredito sim que a gente ultrapasse essa linha verde aqui. E sempre olhando para o mercado interno, né? Como você disse, a gente tem o mercado interno demanda aí cerca de 80% da nossa produção. Se você tem um aquecimento na economia, consequentemente tende a ter mais consumo de carne. Isso também pode ajudar nos preços aí. Com certeza. Temos outras variáveis. Aqui lá também tem esse gráfico interessante. Aqui é uma variação absoluta quando falamos de exportação e importação, né? Aqui é a exportação de carne. Perceba que no ano de 2018, onde está essas cores mais laranjado e verde, tivemos redução. Então, aqui em 2019, ó, nós tivemos redução no Irã, o Egito, Chile, Hong Kong e subimos muito para a China. Então, nós temos... Fator China que acabou... Fator China que... Wilton, eu vou ter que te interromper aqui. Nosso tempo da televisão é curto. Foi um sucesso esse programa. A ideia era essa, de fato, ter o telespectador participando com a gente. Tanto que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar por mais uns minutos ainda no Facebook para que o Wilton possa continuar a apresentação dele e você possa continuar tirando suas dúvidas. A gente encerra aqui essa transmissão pela TV, mas a gente continua no Facebook do Canal Rural, na internet. Então corre para lá, vamos continuar mais uns minutinhos aí respondendo as suas dúvidas com o Wilton que está aqui conosco. Obrigado mesmo pela sua participação. Semana que vem a gente está de volta. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso número 100 com o Wilton Maciel. Obrigado, viu, Wilton? Obrigado, amigo produtor. Continue ligado no Canal Rural. Se quiser mais informações desse programa, vamos para a internet. Corre lá na página do Canal Rural no Facebook. A gente segue mais uns minutinhos ao vivo. Até semana que vem.